Alô você, domingo de manhã, acordou, ligou seu YouTube, veja aqui a gente no Prumo. Estamos aqui hoje, mais uma vez, eu e Isabela Vonflar. Tudo bom, gente? Mais um domingo aqui, trazendo as melhores notícias e os melhores bate-papos com você. A gente tá com um super amigo hoje, né, Drico? Olha, eu não sei se você conhece essa história, mas dizem que hoje cachorro é filho, planta é pet e airfryer é planta. Estamos aqui para falar do pet, estamos aqui para falar de planta, estamos aqui com o nosso querido amigo Alexa. Não é Alexa, é Alexa. Melhor dizer Alexa Gomes, para não fazer confusão. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, tenho acompanhado e parabéns. Muito bom o programa, muito boas entrevistas. Vocês foram, acho que, criados para isso, viu? Tá nascendo aí uma dupla boa. Isso, ou você nasceu para isso, ou calma, gente. Isso, calma. É verdade. Mas eu adoro projetar, mas Continua. Isso daqui, mas eu adoro bater papo. Sim. Você sabe que uma das coisas, eu não sei você, Bela, uma das coisas que para mim foi começar a ir, quando mais novo ainda, já a gente começa a ir para os almoços, aí senta. Todo almoço que você encontra arquiteto é terapia de grupo. É terapia de grupo. Aí você falava, cacete, velho, isso é bacana, isso é bacana. Eu não estou só nessa profissão louca que eu mesma escolhi por amar ela. Olha. Eu começaria tudo outra vez. Eu começaria tudo outra vez. Eu digo, se eu voltasse, eu quero ser engenheiro agrônomo, paisagista, admiro os arquitetos demais, mas quero continuar engenheiro agrônomo, paisagista e, de preferência, Alexa Gomes. Ai, tá vendo? E agora você pode pedir música pra ele, né? Alexa Gomes, toque a minha música. Ô, amigo, conta aqui um pouquinho pra gente, como é que começou essa sua relação com o paisagismo? Na semana passada, eu participei do simpósio, o Fórum de Sustentabilidade, e falando sobre educação ambiental. Então, eu tive uma base muito boa. Sou do interior, sou de Itabuna, minha mãe professora, meu pai funcionário público, e eram apaixonados por planta. Minha avó tinha fazenda de cacau, então eu nasci dentro dos caçoás, indo para a fazenda, montando cavalo, e esse contato com a terra, né? Então, isso veio muito cedo, né? Casa com quintal. A roça do cacau tem uma grande biodiversidade, né? Porque ela fica sob a copa das árvores. Sim. Então você ajudou esse conhecimento nessa diversidade. E Itabuna é uma região que tem uma vegetação frondosa, já está ali perto mais do sul da Bahia, né? Então é uma vegetação rica e com isso foi crescendo, veio a ideia de fazer agronomia. A ideia inicial, quando pensei em fazer agronomia, era para trabalhar com reforma agrária. Eu sempre gostei muito do social, mas acabei indo trabalhar na prefeitura de Itabuna, uma coisa que foi muito importante para mim, deu essa visão de cidade. Eu era responsável pela parte de agronomia, agricultura, mas aquela coisa... Era bonito o trabalho, era bacana, mas aquele salário pequeno, limitado de prefeitura. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a arquiteta Lena Aquino, que eu considero a minha grande mestra, e foi através dela que eu fui aprendendo a ver o olhar do paisagismo. Foi através dela que eu conheci um projeto, que eu conheci o planejamento. Então, saiu do gostar da planta, do admirar, da vontade de ganhar um dinheiro extra para uma profissão e um conhecimento bem mais amplo. E hoje você é referência no mercado, né? Que responsabilidade. Com maestria, amigo. Olha os cabelos brancos. De muitas conquistas também. Também. Meu amigo, me conte aí um pouco dessa sua trajetória. Você sai o que é que você leva de agronomia para o paisagismo? O paisagismo é uma profissão multidisciplinar. Infelizmente, no Brasil, ainda não foi regulamentada. Isso está lá no Congresso e, como muitas leis aí paradas, porque precisa ter muita pressão. E por o paisagismo ser profissionais tão diversos, então às vezes fica muito difícil essa união. Você tem paisagista que é agrônomo, você tem paisagista que é arquiteto, você tem paisagista que é biólogo, que é aposentado, que é professor, que é advogado. Então, é bem diverso, né? E com isso fica essa dificuldade de regulamentar.
Da agronomia me veio essa base que é fundamental, que é você conhecer de plantas. Então, plantas de sol, plantas de sombra. Aqui em Salvador, a gente tem uma questão que é muito importante, que é a maresia. Então, o meu primeiro jardim, um dos meus primeiros jardins aqui em Salvador, eu perdi ele quase todo, porque era na Pituba, e quando veio o inverno, destruiu boa parte daquelas plantas que eu usava em Itabuna e Ilhéus. Mas aqui é totalmente diferente. Não foi pior a situação, porque eu dava manutenção no jardim e fui mudando as plantas, adaptando, assumi aquele prejuízo e aprendi que a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando o cliente vem, que tem uma casa beira-mar, a gente faz muita casa na Praia do Forte, e querendo colocar a planta, eu falei, não adianta, não terás tudo na vida. Se tem o mar, não vai ter a floresta. Muito bom, muito bacana. Eu acho que é uma orientação que ela precisa ser dada mesmo, né? Porque eu digo muito só aos meus clientes, você botaria qual planta aqui? Eu falo, eu não botaria nenhuma. Eu vou ligar para Alex. Ele mesmo. Cada um no seu quadrado. Eu vou ligar para Alex. Sim. Falo, você vai querer catar folhas no chão? Não. Eu falei, então pronto, a planta tem que ser uma que não, né? Tem que ter todo esse conhecimento, folhas. Né? Você gosta de frutas? Olha, Bela, não fale muito assim das folhas não, que as amendoeiras de Itaparica, cá entre nós. Sim, amigo. Suja a rua inteira. Eu acho que suja fora da rua. Eu acho que suja até em Nova York, se vacilar, tem folha da minha amendoeira de Itaparica. Mas eu tenho uma nostalgia dela. Mas é maravilhoso isso. Mas entenda, dentro de casa, a pessoa às vezes não tem um funcionário. Não tem um funcionário, uma piscina. A gente só pode exatamente. Você tem um paisagismo do lado da piscina, aí tem um cachorro, aí começa, tem criança. São tantos... Você tem que ver, você tem que analisar tudo isso. Mas é também como eu digo para os meus clientes. Vocês vão para Paris, acham linda aquelas folhas no chão e muitos ainda trazem e botam dentro do livro como recordação de Paris. O pobre do paisagista brasileiro tem que ter planta que não caia uma folha que não suja. É quase uma planta permanente, né? Então a gente tem que entender e respeitar as fases da natureza. Então nós não temos, como você tem em outros países, na Europa, nos continentes, as estações tão definidas, mas o verão e o inverno tem essa diferença aqui, com esses ventos fortes. Você passa pela orla de Salvador, até os coqueiros, até às vezes as agaves, os cactos, estão sentidos. Imagine outra planta. Não tem como a gente ir contra a natureza. Se não me falha a memória, Salvador é a terceira em salinidade no mundo. Sim. E aquela parte, eu confesso que eu não sei se é no mundo, mas no Brasil é a maior salinidade. E aquela área ali do Aeroclube, eu me lembro quando foi feito o Aeroclube, a dificuldade que foi aquela área ali, foi até um paisagista conhecido que fez, e não faz, então não adianta. Surgiu aí o Ficus de Praia, que é um recurso bom, mas também tem uma raiz muito agressiva, que sai destruindo tudo. Então a gente tem que conhecer, né? E aí entra a agronomia, entra a experiência, não é só ser agrônomo, porque a gente sai da faculdade, em todas as áreas, precisando ter uma especialização, ter um conhecimento maior. Hoje eu conversava com um jovem arquiteto que está entrando na área de paisagismo e me perguntando, eu falei, viagem, cursos, congresso, seminário, quando não tiver nenhum cliente, vai visitar horto, vai conhecer planta. E é a escola que faz o dia a dia. E hora de voo, né? E os erros. E os erros que a gente atende, né? Que acontece, né? A gente tem que aprender a catalogar os erros. Sim. Né? Porque a gente aprende assumir. Muito, e assumir. Assumir. Ter responsabilidade. O cliente, quando nos contrata, a gente tem uma responsabilidade. Ontem eu falava com a cliente, porque eu falava, não, essa planta vai morrer. Não, eu falei, olha, quando a gente indica uma planta, é porque a gente sabe que naquele local ali, ela vai... se dá bem, ali tem condição dela se desenvolver. Tem outros que dizem, olha, aqui já é uma área de transição. Então, assim, maresia aqui em Salvador é a grande limitação de utilização de planta. E tem que ter muito cuidado com isso. Eu vi uma vez, recentemente agora, Salvador estava com uma coisa de replantio em algumas áreas, e eles estavam explicando que diversas tentativas já tiveram de colocar mais coqueiro e afins, e os coqueiros morriam. E eles estão começando agora com ele bem jovem para ter uma adaptação desse período. Procede isso daí? Eu tenho um acompanhamento.
Procede, tem fundamento, né? Eles fizeram um viveiro ali no Jardim dos Namorados, ali naquela área verde dali, né? Isso procede. Agora, o que acontece é que quando eu fui caminhar esses dias na orla de Salvador e quase passei mal, com o calor, com a falta de árvores, né? O que acontece é que quando você bota uma planta, se você pega a planta muito pequena ou muito grande, são os dois extremos. O que acontece com o ser humano acontece também, na maioria dos casos, com a vegetação. Então, assim como uma criança exige mais cuidado, é mais frágil, a outra ponta é o idoso. Então, essa planta que você tem que pegar é uma planta jovem, que não seja tão pequena e nem tão grande para fazer esse transplante. Esse é um ponto. Depois, manutenção. Não adianta você botar uma planta nessa orla de Salvador que tem vento, tem sol, tem maresia e não dá água. O primeiro elemento é água. E a gente vê que o pessoal coloca e deixa lá. Eu digo que muitas dessas árvores que a gente vê aí, eu digo que elas são plantadas para morrer. Se você for ver o espaçamento, é quase de 1 metro entre uma e outra. A gente pode fazer isso numa exposição, numa casa-cor, porque é uma exposição que vai durar 2, 3 meses. Mas, no definitivo, as árvores têm que ter um espaçamento. Mas você vê muitas vezes plantado ipês, pau-ferro, tantas outras árvores de porte grande, colada uma da outra, porque elas são plantadas para morrer. Elas vão ali e sabe como as tartaruguinhas que entram no mar, vai em grande quantidade para sobreviver, só algumas, no caso aí, por falta de manutenção. Bela. Eu queria falar um pouquinho sobre projeto, porque a gente está falando muito sobre plantio, sobre replantio, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer para essa conversa a importância de um projeto paisagístico. Sim. Né? Que as pessoas acham que vou ali no horto, compro minha planta, boto na minha caçamba, levo para casa, cavo um buraco e boto. Não funciona assim. Né? Eu realmente, com todos os meus clientes sabem, pode ser um vaso dentro de um apartamento ou nas casas que a gente faz junto. A gente precisa de um projeto. Brifar o que a pessoa precisa, a pessoa está disposta a ter, a cuidar. Né? E que esse jardim ele precisa de um tempo para ele ficar bonito. Então, fala um pouquinho, amigo, do processo dessa construção, assim, da concepção do projeto, como é que depois vem a montagem do jardim, né? A manutenção, tudo disso. Infelizmente, nós ainda temos muitos profissionais no mercado que aceitam pegar uma área e não cobrar o projeto, não fazer o projeto. Chega lá, olha e diz para o cliente, olha, eu vou plantar uma palmeira aqui, vou plantar uma cica aqui, uma flor ali, um gramado, um coqueiro, e dá um orçamento e fecha. E alguns clientes fecham. Eu não trabalho dessa forma. Quando é dentro de um apartamento, eu compreendo que não tem, às vezes, uma necessidade de um projeto. A gente olha e diz, manda foto de vaso, aquela planta, escolhe, e tudo bem, porque é algo menor. Numa casa, você tem 1001 assuntos para você pensar. Eu não consigo fazer um projeto sem conhecer o local. Na semana passada eu estava em Brumado, depois fui para Guanambi, porque foram projetos que eu fechei e executei. Um eu tinha executado, o outro eu fechei o projeto e eu precisava ver todo o entorno, porque não é só ver a arquitetura da casa. E a casa do lado? Na maquete, no 3D, muitas vezes a casa parece que está no meio do paraíso, no oásis. Mas, na realidade, quando você chega lá, tem uma casa do lado, que tem um varal, tem uma área de serviço, tem uma varanda que dá para a sua piscina. Né? Então, e a piscina do vizinho está dentro da sua casa. Então, tem isso. Ali uma comunica com a outra. E eu acho que a gente quer a privacidade, a gente quer estar na casa da gente, quer se sentir abraçado. Então, o projeto é para ver tudo isso. Assim como nas casas de Trancoso, a gente fez muita casa no Terra Vista. A área do fundo da casa, da piscina, dava para o clube, dava para o campo de golfe. Então, você pode explorar toda aquela área. Você não vai fazer uma barreira. Se eu tenho todo aquele campo de golfe, é o que a gente chama de paisagem emprestada. Então, no projeto, a não ser que o cliente queira em algum ponto, não, eu quero aqui, um quarto, uma privacidade, mas tudo isso no projeto você vai conversando. Hoje mesmo eu estava entrevistando um casal
Foi o casal e o filho, porque o filho queria plantar um ipê na casa. Então, nós fomos com a planta e fomos fazer a relação e escolher e ver cada planta para um local apropriado. Até porque cada planta acaba tendo uma função na paisagem. Ou uma função para dar sombra, ou a função para dar o fruto, o gramado para você poder ter o espaço, a casa respirar. Então, é fundamental um projeto. E eu só executo projetos nossos. Com todo o respeito a colegas, eu já recebi projetos de paisagistas que eu admiro demais de São Paulo, mas eu não executo. Eu só executo aquilo que eu projetei. Claro, porque tem uma responsabilidade direta. Sim, responsabilidade, né? Eu ia te perguntar uma coisa. Já aconteceu do arquiteto vender... Bela, não sei se você já viu uma coisa do tipo. O cara fazer uma casa, aí bota na perspectiva, aí tipo... O que tem de bloco de 3D, às vezes é limitado, às vezes é de fora. Porque o cara faz associação, aquilo é bonito. E o cara do 3D, às vezes não tem o menor conhecimento de paisagem. Aí mete um cipreste. É uma coisa bem da Toscana. Um pinheiro. Um limão e aí, siciliano. Como é que funciona isso? Já aconteceu do 3D... primeiro, quando tem um cliente que fala assim, não, o arquiteto já fez aqui o projeto. Eu falei, não, ele não fez o projeto, ele fez uma demonstração da área de planta. Eu gosto sempre de ver o 3D, porque eu entendo que o nosso trabalho de paisagismo é um trabalho de complemento da arquitetura. Então, é um trabalho que tem que ter um respeito. Não é porque estou aqui na frente de vocês, não, viu? Mas é um trabalho que a gente tem que ter um respeito à arquitetura. Eu não posso pensar no meu jardim, ele é um elemento importante, mas é um elemento que está ali para valorizar uma arquitetura. Então, para valorizar as coisas boas, esconder um ar-condicionado, esconder a área de serviço. Então, a gente tem que ver isso. E o que já aconteceu foi no 3D, tá aquela iluminação, que parece que aquele jardim tem uma iluminação imensa e não tem nenhuma clarabóia em cima. Então, tem um jardim interno e eu visitar o cliente e ele dizer, não, aqui foi projetado, o arquiteto falou que é uma palmeira bem alta aqui e acompanhar a escada. Eu falei, sim, a laje vai abrir ainda, vai ter janela aqui? Não, é isso aqui. E a gente fica numa saia justa, porque eu entendo também que os arquitetos são os nossos parceiros. Sim, eu não posso chegar lá e dizer, não, está errado, jamais eu faria isso. Mas eu vou mostrar para ele, porque eu não vou assumir também essa responsabilidade, que infelizmente não vai ser possível ali. E uma vez ficou muito chato isso, porque o cliente tinha comprado essa ideia de ter uma planta alta naquele local, mas não tinha luz nenhuma. Então, eu sempre procuro, quando estou conversando com os arquitetos, que é parceiro nosso amigo, falei, olha, qualquer dúvida sobre planta, me liga, não importa se eu vou fazer o jardim ou não. Eu sou parceiro de vocês. Então, pergunta, porque, como diz um professor meu, a planta não tem que se adaptar ao local. O local tem que ser apropriado para ela. Perfeito, meu amigo. Agora, assim, né? Vou dar meu relato. Lá no escritório, eu costumo, na hora da apresentação no 3D, principalmente na parte arquitetônica, eu já levanto essa bola. Gente, a gente tem alguns blocos aqui que são prontos. Sim. A gente vai botar aqui vou conversar com o paisagista pra gente colocar uma vegetação mais alta aqui para proteger esse poente. Mas não sou eu que digo, depende do solo, depende do clima, depende da raiz, depende do que você quer. Se você gosta de flow, na hora do 3D eu também já tiro meio que o meu corpo ali, colocando a responsabilidade para quem de fato entende o assunto, entendeu? Então dá um pouco para poder você também apresentar. Sim, porque fica bonito, é importante. Claro, estimula o verde ali, né? Eu acho que tem que ter esse 3D. A gente faz também assim, coloquei realmente a vegetação mais alta aqui para poder te dar privacidade com seu vizinho. Sim. São argumentos que quando a gente está apresentando o projeto, Bela, claro. A gente consegue, né? Sim, porque vocês também têm essa visão da paisagem, né? Então fica fácil. Porque a gente geralmente pensa o projeto, a gente questiona, olha, quero uma planta mais assim, quero mais assado, a gente indica, quero fechar esse lado, isso que você falou do vizinho com varal, ninguém quer ver a cueca dos outros balançando no seu domingo de manhã, sabe? Qualquer hora do dia, né? Aliás, nem sábado à tarde. Principalmente sexta-noite. Não dá, tem certas coisas que olha... Por coincidência, recentemente, a cliente me pediu
isso, que botasse a planta alta no espaço, porque as pessoas estavam passando na rua e vendo a cueca do marido dela. Então, aliás, isso para mim é um dos maiores pecados dessa. Eu sei que essa ideia de varanda com vidro, com o guarda-corpo de vidro, mas, porra, você passa por esses smarts, aí tá todos aqueles varais ali pendurados, um bocado de roupa pendurada. Olha, aquilo é uma porcaria, aquilo é uma merda, viu, gente? E o vidro é verde, para piorar. Com luz verde? Essa é a segunda. Eu vou emendar nessa bola. Luz verde no paisagismo. Eu vou me esconder, eu não quero... Pode. Iluminação verde no paisagismo. Não pode. Deixa o verde para a planta. Não é muro, não é para pintar de verde. Verde é só a planta. Deixa a planta ser ou verde ou matizada, mas é para a planta. E os mitos que você encontra por aí? Mitos, por exemplo, o pessoal fala, não bote era não que dá cobra. Porra, era da cobra, imagine, me lembra aquela coisa de colégio, de geração espontânea, você junta uma meia ou não sei o que, você junta uma era, bufo, do nada surge uma cobra. Mas o pessoal tem esses folclores. Tem pessoa que compra casa na Praia do Forte e depois não quer ver um bicho. Você tá uma casa no meio do mato, eu falei, então pronto, vai pra Quinta Avenida, você vai ouvir sirene de ambulância, tudo. Tá na Praia do Forte, vai ter bicho. Eu assisti esses dias uma palestra e o professor falava assim, a cliente veio azoada, tem aranha aqui, como é que pode? Essas plantas trouxeram aranha. Eu falei, vai trazer cobra. Vai trazer cobra porque tem área verde, você tem vegetação. Aí ela ficou tão assustada com as cobras que esqueceu a aranha e deixou ele em paz. Mas você sabe uma coisa que é louca, e o contrário também é verdade. Quando surgiu a pandemia do Covid, uma das coisas que se falavam dentro do urbanismo era que quando você está no modelo de cidade que a gente criou, que a gente vai invadindo cada vez mais as florestas e ocupando com o lado urbano, a gente está tendo contato com cepas de doenças e bactérias das quais a gente não conhecia. E possivelmente lá em Wuhan foi algo do gênero que aconteceu. É o desequilíbrio, né? É o desequilíbrio. Eu apresentei nesse simpósio uma imagem muito triste na Praia do Forte, dentro de um condomínio. Pela segunda vez eu parei o carro porque estava atravessando na rua uma preguiça. A preguiça é uma planta que nos remete a uma tristeza. Eu, pelo menos... O animal. É que ele está confundindo o que é pet, o que é animal, o que é planta e o que é fraia. Não, era... Nesse caso, a preguiça, o animal atravessando a rua, né? E ela, com aquele jeito bem lento dela, parece que está levando todo o peso do mundo, o sofrimento, né? E ela atravessou e depois ela subiu num poste de madeira, achando que era uma árvore. Então, ali, para mim, foi bem o símbolo do que a gente vem batendo nessa campanha, tá faltando árvore, né? Aqui, os animais sendo deslocados dos seus espaços, as cidades crescendo sem deixar uma reserva verde e os animais se perdendo e confundindo, subindo num poste. Muito triste isso. É a árvore reborn. Aliás, eu queria mandar um beijo para Eliane Zanquete, da Anauá, que me convidou para essa palestra. Eu não pude ir, Eliane, nem Carla, da Arecá. Eu não consegui. Foi uma pena. Queria muito ter ido. Foi um seminário muito abduzidos. Bom. Foi um debate muito construtivo, palestras excelentes e uma coisa que a gente precisa, né? Salvador está crescendo, é uma cidade linda, mas é a segunda capital menos arborizada do Brasil. Isso é um título... Solta aí, gente, né? Aqueles dados ali que eu trouxe do centro. Está desmatando, botando paredes de concreto e pintando de verde. Que falta de vergonha na cara. Por favor, Cabetos. É muito triste o que a gente está vendo com a nossa cidade, né? Aqueles 2 do censo já tem... Aí, ó. Aqui, esse daí foi uma matéria na Folha de São Paulo, Isso é recente, essa matéria. Sim. Falando do ranking das escolas sem verde. Salvador está em primeiríssimo lugar, com 87%, quase o dobro de São Luís do Maranhão. O que é que a gente espera dessa educação ambiental desses jovens, né? E olha, a gente tem aqui também, aparece também no ranking das escolas com entorno sem parques ou praças. E já na segunda... a gente tem a segunda capital com população em vias sem arborização.
Tá aí. Olha o mapa do Brasil, isso saiu no censo de 2022, esse censo é super recente. Isso é para tirar aquele folclore, o pessoal daqui de Salvador adora falar, eu não gosto de São Paulo é cinza. São Paulo não é cinza. A Salvador está ficando cinza. Sim, sim. Infelizmente. Quando você sobrevoa Salvador, recentemente eu estava indo ver uma obra e a gente sobrevoando a cidade, quando você chega nas áreas mais nobres, você ainda encontra um pouco de verde, um pouco, porque Caminho das Árvores, Horto Florestal, Cidade Jardins, está tendo verde só nos nomes, porque as áreas verdes estão sendo destruídas, né? E aí, quando você chega mais para a periferia, e que não precisa ser muito longe daqui, o Nordeste Amaralina, você vê que é bem pior a situação. Você não vê uma área verde, você não vê um parque e você não vê projetos, né, novos. Hoje se fala muito dos jardins de chuva, de mini florestas urbanas, e a gente está vendo os loteamentos aí saindo e sem nenhuma área verde, sem nenhuma área de preservação. Você sabe que é uma coisa que me preocupa, o Brasil ainda está naquela toada, isso no amplo espectro político, tá? Da esquerda a toda a direita que você quiser aí, ponte para Itaparica, BRT cortando tudo, tipo, aquela máxima de Washington Luiz de lá do início do século XX de crescer é construir vias. Sim. Enquanto a gente, caramba, isso é velho. Os Estados Unidos já fez aquela estação de trem que era, como é o nome dela? Eu vou lembrar daqui a pouco, que ele transformou num parque. Highline. É fantástico. E eu citava isso nesse seminário porque eu fui no ano passado para Nova York, depois de muitos anos, né, que eu não ia e não conhecia Highline. E eu passei o dia todo caminhando, fotografando e me emocionando. E uma das coisas que mais me emocionou na Highline foi ver que ela começou através de uma reivindicação da sociedade. A comunidade que vivia ali foi com faixas, a gente não quer que seja destruído, a gente quer que seja transformado num parque, a gente quer que cuide dessa área verde, a gente quer um jardim, a gente quer, e fizeram o movimento, veio um projeto maravilhoso e hoje é um dos pontos mais visitados, mais nobres, surgindo novos empreendimentos, valorizou toda aquela área. Todo o entorno, que era do Hell's Kitchens ali, eu acho. Nasceu da reivindicação da sociedade. E o que a gente vê aqui na nossa cidade, as pessoas muito... Nada. Não se manifestam. Nada. Fiquei feliz recentemente quando vi alguns artistas, algumas pessoas que têm voz falando sobre isso, né? Mas, infelizmente, isso acontece aqui, acontece em Itabuna, na minha cidade natal, que é terrível, com a destruição. Acontece em Ilhéus, uma cidade turística. Já está, né, na hora de ver aquelas fotos, não as fotos bonitas, não. Vamos ver só as tragédias. Só os absurdos. Só os absurdos. Tira as da Casa Cor, que estão muito lindas, que a gente vai falar depois, que a gente primeiro dá notícia ruim, aí depois a gente emenda com coisa boa. Olha para essa imagem, Cabas. Esse cara, Rafael Drummond, ele postou isso. Olha para lá. Em vermelho, tudo que é feito para o carro. Em azul, que sobra para você. Ele não está falando nem de planta, nem de paisagismo. Nem de planta. Isso possivelmente é Estados Unidos. Olha a quantidade de estacionamento. Na palestra do Henrique Penalosa, ex-prefeito de Bogotá, ele falou uma cidade que tem muito estacionamento grande é uma cidade pobre. Ele virou, você vai em Manhattan, você não encontra estacionamento. Você vai em Paris, você não encontra estacionamento. Porque o metro quadrado lá é disputado à tapa. E essas cidades, Paris mesmo, está num movimento maravilhoso de mudança, de trazer a população, tirar os carros. Aqui a gente está indo contramão, a gente está aterrando o rio, a gente está destruindo áreas verdes, encostas, vendendo encosta para fazer supermercado, para gerar imposto para a cidade. E recentemente teve aquela ali em frente ao Clube Espanhol. Clube Espanhol. Que é absurdo. É triste a gente ver isso e a população tem que se manifestar, a gente tem que dizer e esquecer essa coisa, essa briga direita e esquerda. Eu dei o exemplo no seminário, eu fui no Parque Metropolitano de Pituaçu, que é administrado pelo governo do estado, abandonado, os restaurantes fechados, as obras de Mário Cravo se acabando enferrujada, e você atravessa, vai na
para a orla que recém-inaugurou pela prefeitura e você não vê uma árvore, não vê uma área verde. É insuportável você caminhar ali no verão. Isso que a gente está conversando é ser político, é ser politizado. Sim. Não é abraçar e botar uma bandeira e botar uma camisa. É se perguntar sobre as questões locais. Sim. Com segurança, não ter medo de falar, olha, isso daqui está assim, isso precisa melhorar, precisa ter cuidado. E ter um olhar crítico, Pronto, sem paixão política. Isso. Né? A gente tem que ter paixão pela vida. Eu digo que o único amor cego que existe é o amor de mãe. Me desculpe até os pais, mas é o amor de mãe, que... Peraí, olha, o Dia dos Pais está chegando. Peraí, o que é isso? Homenagem, né? O que é isso que ele está falando aqui? Tá a mãe demorou 9 meses a criança, então, lá dentro. Então, é um amor cego. Olha aquela música que Elza Soares cantava, Meu Guri, né? Que ela falava do filho. O filho saía para roubar. Mas Chico Buarque, a versão que eu gosto é do Chico Buarque. Vamos lá, meu guri. Passa mais um aí, Cabas, por favor, meu amigo. É que tem algumas espetaculares. Tem essa. Cabito da Bahia. Ou na COP30. Olha, é um encontro. Esse encontro é realizado desde do Rio 92. E o Brasil é a base, foi quem criou essas COPs. E o governo do Pará aposta em árvores artificiais. Triste, terrível. Isso foi um do 4, deu no Globo. É muito triste, é muito feio, né? Com tantas árvores bonitas, com a diversidade que o Brasil tem, você está fazendo isso. É muito ridículo. Pode passar, por favor, Cabas? Meu Deus, que cafona. Essa coisa, muito cafona. Não, é mais cafona. O mesmo povo que quer cimentar o quintal de casa, que quer fazer, parece detestar a planta, que faz... rouba 500 samambaias em São Gonçalo dos Campos. Você vê de tudo. No paisagismo, você vê todo tipo de absurdo. Bela, me conte aí. Você levaria... É um souvenir, né? Vou levar uma samambaia para casa. Como é que faz? É lembrancinha de mas há muitos anos eu fiz uma praça em Itabuna e adotei. E foi uma praça que chamou muita atenção, porque até então não usava flores no Jardim Itabuna. Eu tinha vindo de Goiânia, eu morava em Itabuna ainda, e aí vi os jardins lindos de Goiânia, uma cidade muito arborizada, e aí eu fui fazer esse jardim cheio de flores. Meu pai saiu para caminhar de manhã, quando viu a mulher pegando a planta e roubando. Aí meu pai foi falar, falou assim, isso aqui é público, eu pago IPTU, eu vou levar, é minha. Então, assim, é essa, às vezes, a visão também que a população tem. O que é público é de todos, então você leva, você destrói, você abandona, como a praça que a gente fez em Itabuna em homenagem à arquiteta Clara Kauark, uma grande colega, amiga, a gente trabalhou junto na prefeitura, fizemos uma praça, doamos a praça, está lá totalmente abandonada e cheio de prédios em volta que também poderiam ter tomado aquela praça para si, dizer, não, nós vamos cuidar desse espaço nosso. Porque a gente não deve estar esperando só dos governantes. A cidade é nossa, os governantes passam, sim, a gente fica. Claro. Então, a gente pode contribuir também e muito com a nossa cidade. Claro. Muito me admira, né? Na pandemia, eu recebi muitos telefonemas de clientes sentindo assim, Bela, eu tô me sentindo preso em casa, não sei o quê. Bora botar uma planta? E às vezes era só isso que a pessoa precisava, entendeu? Ali de um respiro, de ter uma sensação. Sabe, de você não ter um prédiozão. É provado, né? Hoje você prova que em hospitais, se você... Aquele quarto branco, se tem uma janela e lá fora você tem a visão do verde, a recuperação do paciente é muito maior. Então, o verde traz isso. Aquela plaquinha, não pise na grama, aquilo é coisa... Em Alphaville, há uns 3 anos, botaram no jardim, encheram lá de placa. Eu falei, pelo amor de Deus, não existe mais isso. O conceito é pise na grama. Venha ter o contato com a natureza. Tire o seu sapato, vive, role na grama, se possível. Tem uma cena bonita no Uma Linda Mulher, o Richard Gere, a Julia Roberts tira seu sapato, o seu salto alto e anda na grama, ensina o Richard Gere, que era um empresário, a pisar na grama. Isso é 1990, viu, gente? Eu acho que realmente tudo isso comprova o que a gente até estava conversando aqui antes, né? Que é a falta de educação mesmo, né?
Mas quando a gente vê que as escolas daqui não têm área verde, não tem árvore, como é que a gente vai educar essas crianças? Não dá para educar. A importância, né? Como educar. Monta uma escola toda concretada, toda coberta, tupida de ar-condicionado. Não tem como. É muito vidros difícil. E mais vidros e laboratórios. E aí um bocado de gente, eu tenho rinite, eu tenho problema respiratório. Caramba, é um remédio, esses ar-condicionados. Você que precisa de uma manutenção. Manutenção é caro. Ou seja, a gente tem que explorar uma arquitetura que seja um pouco mais... A gente vive num país tropical, né? Então é gostoso o clima, o vento, o mar. Então, as árvores, a gente pode explorar isso tão bem. Tinha modelos antigos aqui de escola. O Sara não é uma escola, é um hospital. O Sara tem muito verde. E a escola Parque. Também tinha muito verde, a Escola Parque. Uma vez eu fui contratado, logo no início, quando cheguei aqui, há muitos anos, mais de uns 30 anos, por um casal de Minas, e tinha uma empresa de ônibus. E fui contratado para a gente humanizar a garagem deles, a empresa de ônibus, de fazer um jardim, ter espaço com horta, porque era um espaço muito duro, muito estressante, os motoristas dirigindo nesse trânsito. Então, eles queriam que, quando chegasse na garagem, tivesse uma área verde para eles descansarem. Então, você vê a importância, né? Isso é bacana que você está trazendo, porque nesse ambiente de motorista, caminhão, mecânica... A primeira coisa que você imagina é que um cara desse vai falar, porra, isso é frescura. Não é frescura. Não é. A gente vê muito em obra, quando a gente chega com as plantas, o pessoal da obra, o pessoal simples, passando, agora a casa está ficando bonita. Olha que diferença. Então, você vê como eles vibram com isso. Então, esse mito de dizer que a população... não vamos fazer parque porque a população não valoriza. Valoriza. Se você cria um parque, cria uma área verde, você dá condição para isso, a comunidade vai e fica e espanta a marginalidade dali, né? Educa, você puxa para cima essa comunidade. Isso daí, por exemplo, isso é louvável da gestão desde Neto para cá, que ele começou, eu ia dizer de João Henrique, mas João Henrique foi quem tapou 2 rios, que matou. Foi que matou 2 rios. Mas de Neto para cá tem essa coisa esse olhar para a praça. Isso tem sido uma coisa positiva, pelo menos. Tem se feito praças, mas o que eu vejo também, a prefeitura fez uma praça em Alphaville, onde eu moro, Alphaville 1, na Paralela. É uma praça pequenininha, um espaço pequeno, que as pessoas iam lá, ficavam com os cachorros no gramado. Aí a prefeitura veio e fez uma praça pequenininha, mas muito bonita. Essa praça tem uma quadra de esporte, um espaço pet, uns equipamentos de ginástica, um parquinho para criança, uma mesinha para as pessoas sentarem. Tinha tudo isso, só não tinha uma árvore. Caramba. É isso, amigo. Eles preenchem um programa. Eles criam espaço muito mais de concreto do que de verde. Esquece até de um pergolado. Então, com a sombra, né? Com a sombra. Então, é para a pessoa fazer aquela academia. Essas academias de cidade que você vê, que são importantíssimas. Sim. Mas a impressão que eu tenho é para a pessoa fazer no sol para queimar gordura. Porque só pode. E a você mão. Não vê uma árvore, queima a mão. Queima a mão ali. Então, voltando a essa praça de Alphaville, a gente, através do projeto nosso, está faltando ar, fizemos a denúncia, mas eu acho que não adianta a gente também só criticar. A gente tem que encontrar soluções e ser parte da solução. Então, quando foi no Dia Internacional da Água, no dia 22, nós fomos lá e plantamos árvores e distribuímos mudas de árvore. A árvore é uma das maiores usinas de fazer água, né, de água. Sim. Então, é importante. Como dizem, sem água não há vida. E sem árvore não há água. Então, a árvore é fundamental. Nós plantamos. Depois de um tempo, passamos lá para limpar e adubar e vamos fazer isso novamente. Ontem, por sinal, eu passei na praça. Uma árvore sumiu, desapareceu. Mas as outras estão ficando, né? Então, é importante a gente denunciar, é importante a gente encontrar a solução, mas quando se fala de planta, de ser vivo, é importante que a gente dê esse acompanhamento, pelo menos nos primeiros anos. Perfeito, meu amigo, perfeito. E você sabe que você falou isso, eu tive em Bonito, no Carnaval, no início desse ano, e, cara, eu passei por várias situações assim tristes, assim, de cachoeira sem água, passando um fiozinho de água, enfim. Não... É uma pena, né? É uma São pena, paraísos, porra. né? Eu fui fazer uma casa em Recife, no Muro Alto,
Porto de Galinha está destruído. A vila, que era a primeira vez que eu fui, era tão bonita, é concreto, é letreiro, não teve... Ficou um centro horroroso, destruído, e cheio de condomínios de luxo em volta, que parece que ninguém se conecta ali para dizer, não, vamos transformar, vamos melhorar essa comunidade, vamos fazer um trabalho educacional, letreiros horríveis, não tem uma árvore, um calor insuportável, concreto para tudo que é lado, né? E a gente estava falando das fotos aqui, vamos depois mostrar aqui de duas cidades que a gente mostrou aqui, Itabuna e Ilhéus, dois absurdos. Cabas, por favor, mostre mais fotos aí que... Eita, essa é uma delícia. Esse é o Itapedro de Itabuna, que a prefeitura esse ano teve a coragem de dizer que é o Itapedro sustentável, porque plantaram 10 ipês com 40 centímetros de altura. Numa cidade toda. Alex, está sustentando aí as bandeirolas todas. Está sustentando. Pelo 4º ano seguinte, a prefeitura faz essa poda nos ipês. Esses ipês eu plantei quando fui funcionário da prefeitura. Há 39 anos. Itabuna poderia ser uma cidade linda se esses ipês tivessem sido cuidados. Ontem uma amiga mandou um numa área da rotatória, todo florido, uma coisa mais linda. Era para a gente ter como a gente vê em Maringá. Mas lá, além deles estarem abandonados, cheios de ervas daninhas, todo o Itapedro, a prefeitura faz essa poda para passar as bandeirolas. E o mais absurdo que eu acho... Que triste, né, menino? Não é um prefeito que não tem noção fazer isso. É não ter um órgão fiscalizador, onde está o Ministério Público, onde está o IBAMA, onde estão as instituições de defesa do meio ambiente que permitem isso, onde está a comunidade que reelege esse prefeito que destrói a cidade. Eu não tenho nada contra ele nunca me fez nada. Ele só faz agredir o meio ambiente da cidade. É terrível a gente ver isso, né? Você sabe que tem soluções assim que são, abre e fecha aspas aí para o instagramável, essa palavra do inferno, que a gente não gosta muito, mas às vezes em Madrid você vê soluções, mas são em lugares que não tem árvore. Se você tem a árvore, você não precisa fazer isso. Isso, né? É triste, né? É triste. Tem outras soluções com bandeirolas para ficar bonito. E será que essa bandeirola não poderia passar pela copa da árvore? Será que precisa destruir aquilo? Né? É inacreditável. Inacreditável. E é o 4º ano. As pobres das árvores estão lá resistindo. A outra foto que a gente tirou foi de Ilhéus. É outro absurdo também. Foi... Essa daí foi pintando... Meu Deus do céu, né? Será que não tem o que fazer? Será que uma cidade turística como Ilhéus, que se propõe a receber pessoas do mundo todo, onde a gente tem uma história de Jorge Amado, né? A prefeitura vem e sai pintando coqueiros como se pinta poste, como se pinta meio-fio. Mas você vê que aí o problema é estético, né, Bela? Não é só o problema, não é só... É estético. É estético, mas... O cara, não, ele acordou e falou. A nossa profissão, Bela, tem essa coisa do cara acorda e fala, porra, eu vou deixar isso aqui bonito. E ele vai lá e caga. E o bonito é relativo. E ele faz uma merda inacreditável. Né? Pinta isso... prejudica, inclusive, essa semana, em um meio de comunicação daqui da cidade, postou falando das vantagens. Primeiro a gente viu isso no Instagram, de uma pessoa falando das vantagens de pintar o coqueiro. Isso é um erro. Aliás, não explica isso daí, porque isso até é brincadeira, é atrelado ao exército. O exército brasileiro fica pintando caule de árvore. Pra quê? De onde surgiu isso? Eu confesso que não sei de onde surgiu. Mas é errado. Você não pinta a planta. Começou pintando com cal. Né? Mas o cal traz problema, falou que era para evitar inseto. Não é assim. Outra coisa, a natureza, ela tem que ser natural, o nome já diz, é natural, não é para ser pintada, né? E muito menos de várias cores. E um meio de comunicação aqui da cidade postou mostrando os benefícios. Então, assim, sem nenhum conhecimento técnico, sem nenhum conhecimento... Você lembra de algum desses benefícios que ela colocou? Falando da estética, que é bonito, falando que o sol que bate na luz, que reflete não sei o quê.
uma série de asneiras, né, sem nenhuma comprovação científica, totalmente errado, passando uma informação que estimula a pessoas que estão ocupando cargos sem nenhuma condição, porque alguém que faz esse trabalho na Prefeitura de Itabuna ou na Prefeitura de Ilhéus não tem condição nenhuma de ocupar uma secretaria de meio ambiente ou de melhor parques pintar e jardins. Babigudes, viu, minha gente? Vai pintar meio fio. Ô, Bela, esse skincare, você não gostou do skincare, o make das... Eu queria ver a casa dela. Agora é engraçado que o cara foi pintando o caule, aí tem um poste no meio e ele pinta também. É tudo igual. É isso, amigo. Não, o risco é passar isso o cara deve vir desde vermelho, azul, verde, vermelho, azul. O risco é ter uma pessoa parada e ele querer pintar também, porque é capaz. Uma pessoa que faz... distraído lá. Toma distraído. Eu fui passando, na hora que eu fui passando, eu estava em Ilhéus, isso tem uns 2 meses, e eu fui passando, quando eu falei, não, eu tenho que fotografar, porque isso é um absurdo. Depois eu soube que aí uma amiga mandou, que ela é muito conhecida em Ilhéus, ela repostou, e que alguém da prefeitura disse que ia tirar isso. Não sei se tiraram. Mas é lamentável que pessoas despreparadas estejam ocupando o cargo dessa natureza, né? Então, quando a gente vê em outras cidades fazendo trabalhos de valorização da natureza, de recuperação, né? A gente vê aqui no Brasil, no Nordeste, tantos erros. E olha, não se percebe o quão burro isso é, desculpa o termo, sim, mas não tem outro termo. Não tem. O Brasil era um país para estar na vanguarda do termo de sustentabilidade, pela própria característica dele, pelo tamanho, pela Amazônia, pela Mata Atlântica, pelo Pantanal. Eu perderia horas aqui falando dos nossos biomas, que são espetaculares, riquíssimos. E a gente poderia estar na frente, a gente ser a vanguarda, era o mundo, seria a nova Florença da Renascença. Com esse litoral que a gente tem, com essa chapada que a gente tem, lugares maravilhosos, né? Na toada, e está no Zeitgeist, que é uma coisa, tipo, a gente estava chegando aqui conversando, essa coisa de ecologia é bem recente, esse cuidado com o meio ambiente é uma coisa recente, é coisa do meado do século XX para cá. E o pessoal ainda acha que essa coisa é meio chata, é coisa de gente chata, sabe? Isso é tão bobo, é tão ingênuo, né? Sim. Tem um mês que eu estava em São Paulo, eu fui para um congresso da Garden Fair e aproveitei, estava tendo um seminário de sustentabilidade no Memorial da América Latina. 1.300 pessoas presentes, sexta e sábado, até 9 horas da noite, todo mundo lá, estão vendo as palestras. E palestras maravilhosas de vários profissionais. O que eu achei interessante, muita gente jovem, eu me senti o tiozinho do paisagismo lá, porque a maioria dos palestrantes, assim, de 30 anos, e a gente vendo coisas maravilhosas que tá se fazendo. Então, assim, tem ideias, tem trabalhos maravilhosos. Agora, o que a gente precisa é governantes, principalmente os nossos governantes, terem essa visão. Não é prometer, na hora da campanha, que vai fazer os corredores verdes em Salvador, que vai fazer daqui o modelo de Medellín e 6 meses depois querer vender em Costa, né? Aí a gente não vai para lugar nenhum, ou vai para o buraco. Eu acho também que é uma forma, a gente tem que pensar também na incorporação, né, nas construtoras. Por exemplo, olha que ridículo, tem um prédio do comércio, que é uma fachada verde. Sim. Uma fachada verde, aí do nada parece que realmente é o único prédio de Salvador. Aí você vai lá para Singapura, que eu fui esse ano. Gente, o prédio, a exceção é o que não tem a fachada verde. Sim. Entendeu? Então, assim, também não são só as áreas públicas, né? Eu acho que sim, as construtoras precisam também pensar nisso, sim, sabe? A gente entende a dificuldade de se manter um prédio, né, com essa característica, mas isso precisa ser repensado, porque isso também precisa ser verticalizado. Sim, sim. Né, de alguma forma. Claro, Bela, era aquilo que eu estava falando antes, o que o Brasil parece ainda estar naquela ideia lá de 1920, olha, não, vamos com concreto, vamos construir. Sim, não vai dar trabalho. Olha, vamos botar, azuleja tudo. Cimenta que vai resolver. No Fórum de Sustentabilidade foi na Casa do Comércio. E aí os colegas arquitetos, paisagistas, falando da beleza da arquitetura e tão atual que é
é ainda a Casa do Comércio, né? Tantos anos depois. E eu dizendo para eles, era muito mais bonita, porque se você lembrar, aquelas jardineiras todas tinham plantas caindo. E foi se acabando, e tem hoje pouquíssimo. Eu não estou lembrando de ver nenhum verde caindo. Tem o jardim embaixo. Então, assim, as construtoras, as empresas precisam investir nisso. Uma coisa que eu vejo muito em São Paulo é empreendimentos generosos com a cidade, onde o exemplo do Shopping Cidade de São Paulo. Tudo bem que era ali a área da família Matarazzo, foi destruída a área verde toda, construíram um shopping. Mas na lateral do shopping tem um corredor verde, é um projeto de Benedito Abud, são com patamares, que era uma área inclinada, que é uma área aberta para a comunidade. Então, assim, um empreendimento particular, ele cria uma área que favorece a todos, não só aquele que vai ali fazer o comércio, aquele que tem poder aquisitivo para entrar no shopping. E a gente vê aqui em Salvador poucos exemplos disso, de você ver um empreendimento comercial que tenha um parque em volta, né, que tenha um jardim, que a comunidade possa... Eu tenho uma tese. O brasileiro, durante muito tempo, o brasileiro fala, procurando... O brasileiro tem um problema, que é saber o que é ser brasileiro. Até hoje, você vê o patriota que veste a camisa dos Estados Unidos. Isso é comum no Brasil, porque o brasileiro não sabe o que é ser brasileiro. O cara fala, o samba. Aí vem algum estudioso e fala, olha, o samba tem raiz ali na África, não sei o quê. O não sei o quê, a feijoada, olha, a feijoada tem não sei o quê. Então, o brasileiro tem esse trauma de nascença, de povo. E eu digo que o brasileiro não precisa ter esse problema. Se tem uma coisa que é tipicamente brasileira, é o puxadinho. O brasileiro tem sempre... Não deixe 1 metro, o cara vai pegar 1 metro, ele vai botar os projetos daqui, olha, tem um recuo de 1,5, 5 metros na frente e 4 atrás, é ali a casa. É ali a casa. O cara vai deixar um espacinho para verde? Não, pô, tá perdendo espaço. Ali é um closet. É triste isso. Ali é um depósito. Eu chego em áreas que a piscina tá colada com o muro, né? E aí você não tem privacidade nenhuma. A opção é botar uns eucaliptos, né, para fazer a divisão. Então, assim, a gente precisa ter esse espaço para respirar. E isso dentro da cidade, não é só nas casas, mas dentro da cidade. Hoje eu fui num condomínio que o carro, quando para, ele atrapalha a via, porque quis ocupar toda a construção, quer ocupar todo o espaço e não quer ceder espaço para a cidade, né? É uma ganância. Infelizmente, né? Não sobra área verde para a gente ter para a população. Por isso, meu amigo, eu te dou uma dica. Na hora dessa, pega a sua cortina da 4 estações, já começa as publis, baixa a sua cortina da 4 estações, sua persiana. Já apareceu ali 4 estações do meu amigo Caio. E não vê essa porcaria. Vai assistir um filme. Liga a TV e fica vendo verde na TV, porque vai ser o que vai sobrar pra gente. Mas quando você chega lá em Marido, a Dark Luz, ela não vai vender iluminação verde para o paisagismo. Por favor, lá é proibido. Jamais, não fazem isso. Ai, mas a pessoa que vai fazer essa nova home design casual... que eu tô doido pra ver essa home design casual. Eu não tô sabendo, não. Eu tenho uma menina, uma amiga, eu queria saber se ela vai botar verde lá pra cobrar. Meu filho, onde eu tô tem verde. Aê! O logo é verde. Não, amigo? Nós somos parceiros, nós somos parceiros. Então, Alex já tá sabendo agora, hein? Tô sabendo que eu vou ter esse prazer. Primeira mão. Mais um. Que bom. Fico feliz. E aí, amigo? E aí que dá vontade de tacar um tampo de mármore no pessoal da Pavimento. Pegar assim o mármore mais vagabundo, o pessoal que tá cortando os IPs lá e jogar. O mármore, a gente tá fazendo as publis cheio de brincadeira, não quero tacar o tampo na cabeça de ninguém. E Bela, aí você abre, aí você chega, não é tão bom quando você levanta a persiana. Aí você vê aquela transparência do vidro do ornato. Gente, você hoje tá demais. Porra, o Mechan tá... Menino, ele me... E aí você vê o verde. Eu chego, eu tô calada aqui, acanhada. Bela, você sabia que você pode botar um espelho do ornato e ainda refletir o verde que você tem em sua cobertura linda, aliás? Pois é, eu queria botar o espelho lá na minha piscina, né? Que quem fez o paisagismo foi o Alex. Pra ver mais. Porque eu não quis botar.
Por que não? Não Fala com o Maurício Nornato. Pois é. Não quis. Tá vendo? Manutenção do espelho. Do espelho. Mas a planta quem cuida é ele, viu? Peraí. O jardineiro é fiel lá de cá. A única coisa que você não pode fazer, neste caso, é colocar o PVC da Auranos, que já vem plotado. Mas ele serve para todos os outros casos. O Auranos está com esse material novo, que é um PVC impresso. Foi o que eu fiz para Casa Cor. Foi mesmo? Fiz com eles. Eu trabalho com eles há anos, gosto muito. Vamos mostrar as imagens da Casa Cor. Vamos chegar para a parte boa, gente. Vamos falar de coisas boas, positivas. Um exemplo que a gente estava falando, né? Era uma escola, né? Sim. E um grande pátio. Sim. E um pátio. Então tinha um pátio, tinha uma área verde, que não tava lá essas Coca-Cola, nem Mostra Sprite, aí nem Fanta. Como Da era, Casa né? Cor, Cabito, por favor. Mas, né, um bom Mostrar o exemplo, antes, né? Tem que mostrar o antes. Que, querendo ou não, tinha esse grande pátio, né? De convivência importante. dos alunos. Sim. Que era o contrário lá no caso, né? Aí quando você chegou, nada daí isso era mato. O que vocês vão ver depois, a revolução verde de Alexar. Ó, Maga, minha querida Maga. Beijo, Magali. E tô com a mesma roupa, ó. Ih, só tem essa. Repetiu o look. Massagista repetiu o look. Coisa de hippie. Isso é jogada de marketing. É jogada de marketing. E essa campanha maravilhosa, hashtag tá faltando árvore. E aqui agradeço a Bel Borba pela generosidade de ter vestido a camisa da gente, né? Ter feito essa bela escultura que... É um símbolo, é uma coisa muito forte, a mensagem que era o que a gente queria passar, né? Mas eu fiquei confuso, eu quase ligo. Ô, Bel, vem cá, bicho, é o que? É o Hulk que tá arrancando as árvores de Salvador? Disseram que é a mão do Hulk. Todo mundo tá falando desse. É a mão do Hulk. Outros dizem que é o menino do dedo verde, que ficou agora com a mão verde. Aí a homenagem a Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, Fala um que pouquinho tanto fez, né? da concepção do projeto. A importância do projeto, né? Muito importante. Amigo, eu bato Mas por que é pé firme nisso. Gente, ou você projeta... As pessoas não podem banalizar. Sim. Não, as coisas não são feitas de qualquer jeito. Acabou Tem, isso de fazer de qualquer jeito. As pessoas são exigentes. E o mesmo tempo que você perde fazendo mal feito, você faz bem feito. Faça logo bem feito. Faça logo bem feito. Não fica com essa mesquinharia. Eu sou chata com isso. Mas é importante. E não existe projetinho. Não. É projeto. Porque às vezes o que tem que dizer, não, eu não quero. Basta fazer um projeto. Eu falei, não existe projetinho. Não existe. Não dá para você fazer um orçamento. Eu falei, no momento que eu fizer o orçamento, eu já estou fazendo o projeto na cabeça. Então, tem que ter o projeto, né? A gente tem que ter o desenho. Ninguém faz um processinho, uma cirurgia. Alex, eu já escutei uma. Projetinho. Eu já escutei uma do meu antigo escritório com o meu querido amigo Lula e Daniel Bacelar. Hoje, Lula é Asi Nunes e Daniel é da Foco Engenharia. Eu não sei se ele já mudou de nome de novo, mas eu tenho que ver. Daniel Bacelar, que está construindo agora. E aí o cliente olhou para nossa cara, fez assim, eu queria que você fizesse uma planta baixa, agora bem baixa mesmo. Bem baixa, né? Vou guardar essa na minha. Isso era para economizar. Vamos voltar lá. Falar um pouquinho, amigo, da Casa Cor. Da Casa Cor. A Casa Cor, quando eu fui visitar, né, vi aquele grande pátio, ali é um pátio de uma escola. Como o pátio de uma escola era uma área aberta para se ver, as pessoas se comunicarem, né? E o grande desafio foi que quando eu olhei, veio aí a inspiração que eu confesso que eu passei algumas noites preocupado, né? Porque eu queria mais do que fazer um jardim bonito. Jardim bonito a gente já procura fazer todos os dias, cada cliente que confia o seu projeto na gente. Eu queria passar uma mensagem, que é a mensagem que a gente tem trabalhado bastante nesses últimos anos, da nossa campanha Tá Faltando Árvore. E aí veio a ideia de fazer uma floresta. Só que fazer uma floresta não é uma coisa fácil, né? Porque pode ser confundido por muitos como um bocado de árvore lá jogado, matagal, uma mistura, né? Como tem clientes que dizem, não, eu quero um jardim mais limpo, né? Então, o próprio traçado dali é um traçado de linhas retas, então que leva até para um jardim mais reto, mais cultural, mas não é esse o nosso jardim. O nosso jardim é um jardim tropical, é um jardim de curvas, né? Um jardim com desenhos, com caminhos.
é o nosso grande mestre, a grande inspiração de todo paisagista, né? Então, aí veio a ideia de fazer essas árvores. Nós colocamos 10 caminhões de plantas esse ano na Casa Cor, porque, além do nosso espaço, nós estamos fazendo 17 ambientes de profissionais que já são, alguns que já são parceiros há anos, outros que a gente conheceu no ano passado, outros que a gente está conhecendo esse ano. Nós, por exemplo, né? Você tá lá com a gente. Vocês já são parceiro de muitos anos, né? Inclusive, antes de vir para cá, passei em um jardim nosso, de um cliente de vocês, e eu estou muito feliz que o jardim está lindo, a arquitetura linda, e o jardim está muito bonito. Então, voltando à Casa Cor, foi um grande desafio, porque eu não sabia como as pessoas iam interpretar. E a minha felicidade é a quantidade de mensagens. Ontem mesmo me ligou um médico muito querido aqui da cidade, irmão de um arquiteto muito famoso, para dizer que esteve lá na Casa Cor e ficou encantado com o jardim e que ele quer fazer um pouco daquele jardim na casa dele, que a gente já conhece a casa. Então, assim, está inspirando, né? As pessoas chegam e dizem assim, eu sinto paz em estar aqui no seu espaço. E era essa a proposta, a gente trazer a reflexão da importância do verde e aquilo que tem ali, a gente pode replicar aquilo em vários pontos da cidade. E a gente está entrando em contato com a prefeitura. A ideia, já conversei com a Magali, é que quando acabar a Casa Cor, algumas daquelas árvores nós vamos plantar em uma praça próximo dali do centro da cidade. É o legado que a gente quer deixar da Casa Cor desse ano. Que maravilha. É o legado da nossa campanha de deixar um pouco daquele verde na cidade. Que maravilha. Tem como mostrar mais um pouco o Cabas do Verde? Que... Pode ir passando aí, ó. A florestinha, o deck... É que a pergunta minha você fez alguma... Eu vi que tem muita costela de Adão Sim. Ali. Meio como forração ou não? Sim, foi a costela de Adão como forração. Espetacular. Ousado, né, pra caramba. Porque a costela de Adão vai caminhando, os filodendros, né? A gente usou muitos filodendros, porque a ideia foi criar essa mata onde você tem o subbosque, né? As plantas de baixo. E foi interessante, eu sempre conto essa história, que o meu medo era a interpretação e se justificou muito, porque quando a gente estava fazendo, o primeiro processo foi um mês para tirar toda a grama velha, estragada. Depois trazer as árvores. E as árvores foram chegando, algumas ainda finas, a copa abrindo, inverno, é uma época de pouca folhagem, e fomos colocando. E quando a gente começou a fazer as manchas de licoala, de costela de Adão, de moréa, que aí foi chegando a beleza também do jardim, foi passando um pedreiro com um saco de cimento que ia para algum ambiente, olhou assim, aí ele olhou para trás e voltou e falou assim, agora tá ficando bonito. Antes era um bocado de pau seco. Eu falei, tá vendo porque eu fiquei algumas noites sem dormir? Mas você tá vendo como, do ponto de vista estético, ele tá ali trabalhando, isso já começa a animar ele. Sim. Isso é uma coisa bacana da Casa Cor. Sim, exatamente. O verde é vida, né? E todo mundo gosta. Nesse seminário, nesse fórum de sustentabilidade, teve um momento que um palestrante falou assim, eu queria convidar todos agora a fechar os olhos, não vão dormir, é fechar os olhos e imaginar um momento de paz na sua vida. É 1 minuto só, vamos fazer esse exercício. Aí teve aquele silêncio, o exercício, quando passou 1 minuto, eu falei assim, onde vocês se viram? Tenho certeza que vocês se viram ou numa praça, ou numa floresta, ou no rio, no mar, em algum lugar de contato com a natureza. Então, ninguém está na sala no ar-condicionado, te garanto isso. Exatamente. Por mais que a gente goste de viajar, não é dentro de um avião que a gente vai se ver. Por mais que a gente goste de restaurante, não é dentro do restaurante. É no meio da mata, é no meio da natureza. Mais pura, né? É nesse espaço que a gente encontra a paz. Era como eu estava conversando com você aqui antes. Não existe essa coisa do... O cara às vezes fala, não gosto desse negócio de ecologia, não sei o quê. Eu já escutei várias vezes amigos, colegas falando e tal... Mas a praia que o cara vai tomar banho de mar é uma praia limpa, é uma praia que tem coqueiro, que tem verde. Ele não escolhe a pior praia para ir.
Então ele gosta, no fundo ele gosta. Ele só tem esse discursinho bobinho pra... Sim. Pra a lacraçãozinha. Mas todo mundo gosta do verde. Todo mundo quer ter uma planta dentro de casa. Eu costumo todo ano fazer um retiro. Eu fico uma semana, eu vou para uma comunidade vegana, não sou vegano, mas vou para uma comunidade vegana em Itacaré, Piracanga, e passo uma semana só tomando banho de rio, banho de mar e sem celular. Chego lá, eu desligo. Esse ano eu desliguei na segunda e liguei na sexta-feira. Minha família tem o contato do telefone, se acontecer alguma coisa, tem um pai de idade, tudo, então tem meu telefone. E eu fico lá só andando na praia, tomando banho de rio, comendo comida vegana, sem álcool, sem nada. E quando eu estou aqui no meio do estresse, aí eu fecho os olhos assim, eu estou no Rio de Piracanga, estou aqui deitado no rio. Onde é que fica esse lugar? É em Itacaré, é uma comunidade que eu já frequento há 4 anos, e é muito legal. Vamos dizer, um hotel, um pouco hotel, mas tem algumas vivências, tem terapias, mas eu vou para relaxar. Eu vou para lá, tem às vezes amigos, eu vou com você, não sei o que. Não, lá é para eu estar sozinho. Lá, nem comigo mesmo, eu gosto de cantar, ficar cantando. Tem horas que eu estou na praia cantando, eu falo, não, cala a boca, que eu não quero nem ouvir sua voz. É um lugar que não é para se desconectar, é para se conectar. Bela, me conte aí, você aguentaria num lugar desse, que você é tão hiperconectada que nem eu? Como é que seria, Bela? Na primeira noite, eu acho que eu começaria a tremer, assim. Sem o sol, eu até consigo. Agora, sem o povo, eu amo conversar. Eu amo informação. Eu amo estar conectado com o mundo. Rapaz, alguém que faz um aniversário de 60 anos e tinha lá 240 pessoas, como foi meu aniversário, tinha gente do Brasil todo e do exterior. Eu adoro gente. Minha casa é cheia, eu tenho um sítio, fiz uma suíte nova agora imensa, estou sempre com os colegas, com a família, com os amigos, mas a gente tem que ter um momento da gente, não é? Então, esse é o meu momento que eu fico. É um resgate. É um resgate. Então, eu vou lá comigo, fico... E lá... Eu ainda faço o seguinte, o rio, o povo está tomando banho no rio, está no ponto sul, eu vou para o ponto norte. No restaurante, qual é a mesa que está vazia? Eu vou pegar aquela última mesa, porque eu não vou para lá para fazer amizade. Eu vou para estar comigo. Meu amigo, a gente, todo final de programa, que está chegando no finalzinho agora, a gente faz um pequeno bate-bola. E eu já vou começar com a brincadeira já que você começou, e esse geralmente não está no nosso ping-pong. Sim. A gente tem que dar um nome, né, Bela, para esse ping-pong que vai surgir naturalmente. Vai surgir naturalmente. Frente. E vem cá, uma música, já que você gosta de cantar. Eu gosto de tanta música. Mas uma música, a primeira que vier à cabeça, não precisa ser a melhor. João e Maria. De Chico. As músicas de Chico, eu adoro as músicas de Chico. Eu tenho da Estação também, Milton Nascimento. Milton, maravilhosa. Uma planta que não pode faltar no Jardim Baiano. Olha, eu gosto muito das palmeiras. E aí você tem uma diversidade muito grande. Eu não diria assim uma planta, né? Mas as palmeiras eu acho que poderia ser as helicônias também, né? Eu não tenho uma planta assim preferida. Tem algumas. E tem umas poucas que eu não gosto. Uma coisa cafona no paisagismo, uma coisa que você fala... Ave Maria. Olha que... Quem me conhece já vai dizer logo as pedrinhas brancas que me mata. E que infelizmente a gente está vendo aí, senhores administradores de condomínio, pelo amor de Deus, tira essas pedras brancas, condomínios. Faz um desenho de estrela. Eu vi isso hoje. Deve dar um trabalho do Eu vi isso hoje num condomínio de alto padrão, na Estrada do Coco, num condomínio muito bonito. Uma tartaruga Acabaram de inaugurar um jardim novo com essas pedrinhas brancas em formato de estrela. E essa miséria já chegou até na Praia do Forte, minha gente. Cabas Alice acabando de rir, viu, Cabas? Pedrinha branca, isso me faz tremer. Maria. E vem cá, irrigação automática ou reza para São Pedro? Não, eu sou católico, mas e acredito em milagre, e não existe irrigação, não existe paisagismo sem irrigação, a não ser que você queira plantar só cacto. Né? Eu fiz uma vez uma palestra para o pessoal e falei, é preferível que você diminua a quantidade de plantas, bote só um gramado, mas bote água.
Sem água, não há vida, não há planta, não há jardim bonito. É fundamental. Um profissional que te inspirou? Profissional que... No paisagismo ou... Agronomia. Que você falou, né? Que você falou no início do programa. A minha sócia, Lena Aquino, foi a grande mestre, né? Meu pai é uma grande referência para mim. Meu pai foi um homem que, quando ele se casou com minha mãe, na formatura da minha mãe, ele falou assim, eu não vou ser o marido da professora. Ele não tinha um curso superior. E aí ele tinha casado com minha mãe, que tinha uma certa condição, e ele foi trabalhar no órgão público, veio uma promoção, ele não pôde ter essa promoção porque ele não tinha um nível superior, e ele casado com 3 filhos, construindo uma casa, ele foi estudar, se formou em economia, e hoje meu pai é uma pessoa bem-sucedido, bem aposentado, então, e sempre muito correto. Então, isso é a minha grande inspiração. Sempre comece, né? Ou recomece, né? Exatamente. Amigo, grama ou deck? Eu gosto da grama e gosto do deck. Você vê que no meu jardim teve deck. Vi. Então, é importante. Eu acho que tem espaço para tudo, menos para as pedrinhas brancas. Mas olha, não fala de deck porque no projeto... Não fala de deck, não, que eu caí num deck nesse domingo. Agora eu falei com o pessoal. Mas no deck daquele... Não, a prefeitura botou um deck completamente desequilibrado, o deck na Barra, no Porto da Barra. Tem um calçamento, aí do nada tem um deckzinho de 1 centímetro para fora, que eu pisei em falso e caí. Ele não tem motivo para ter aquele deck ali. E tá fora das normas da BNT. Eu falei, porra. Então tem horas que o deck é legal, você tá numa beira do rio, sim, faz todo sentido. Uma praça na entrada de Guarajuba, que eu até já... No Tá Faltando Árvore, a gente não faz só acusar, só denunciar. Eu fiz uma postagem parabenizando essa praça de Guarajuba, que investiu muito em árvores, em verde, em paisagismo, e fizeram um deck muito interessante para facilitar a contemplação da lagoa. Então, assim, tem espaço para tudo. Claro que a grama é fundamental, mas tem um espaço para o deck também. E, para finalizar, você acha que tem alguma tendência do paisagismo nos próximos anos? Eu acho que essa tendência que já existe, o paisagismo cada vez mais natural. A gente não vê, tem coisas que a gente não vê inaugurando. Churrascaria é uma delas. Não que as pessoas deixaram de comer carne, eu sou super carnívoro, adoro, eu faço só essa semana vegana. Então, assim, a mesma, por que não tem tanta churrascaria? Porque as pessoas estão procurando uma vida mais saudável, não é se encher de comida, de carne, né? Então, a mesma coisa no paisagismo. A naturalidade. Quanto mais natural, melhor. Olha, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta que seria a cara de Bela fazer essa pergunta, diga-se de passagem. Olha, Bela. Não, mas ela vai gostar também, ela vai gostar. O que é que você acha desses aplicativos com inteligência artificial que olha para... O cara fala assim, olha, essa planta está precisando de pimenta. Minha filha veio outro dia falando, está precisando de Coca-Cola, está precisando... Estou exagerando e tal. Mas que a inteligência artificial lê a planta, diz o tipo da planta pela folha e diz o que é que ela está precisando. Você já viu falar deles? Já? Sim, já vi falar. Eu não sou um cara tecnológico, mas eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim. O mesmo avião que leva a gente para passear é usado para soltar bomba. 80 anos de Hiroshima hoje. 80 anos hoje. Tá vendo? Nem sabia. Então, é a mesma coisa a inteligência artificial. A gente tem que ter muito cuidado com essas informações, né? Porque você tem que checar se realmente aquilo é verdade. Às vezes, a gente vê aquela identificação de plantas, ajuda muito, mas tem erros ali também. Sim. Então, às vezes, se confunde, porque quando você vai identificar uma planta, você tem que ver tronco, folha, caule, flor. Então, tem uma série de coisas que nem sempre está ali exposto. E onde ela está, porque às vezes ela não está saudável. Se não está saudável, ela se mostra completa. Você pegar uma azaleia e traz aqui para a Bahia, ela vai se comportar completamente diferente. Então, talvez a inteligência artificial não vá saber disso. Não vai te dizer, olha, a plantinha está no lugar errado. Exatamente. E é assim que a gente começa a se despedir desse bate-papo espetacular, né, Bela? Sim, rapidão. Hoje não foi. Voou. Foi muito bom. Tá vendo? Quando o papo é gostoso. É muito bom. Passa voando. Eu ficaria horas aqui. Eu também. Muito obrigado pela oportunidade de falar desse tema que eu gosto tanto. Muito obrigado você pela sua presença. Foi maravilhoso esse bate-papo.
pela sua parceria, pela sua contribuição no seu lindo ambiente na Casa Cor, que não é sempre que você faz, né? Sim, já fazia um tempo mostras. Que eu não estava. Então, estamos felizes. E é isso. Vamos lá. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo, Valeu, beijo. Tchau. Até a próxima.